Reverendíssimo Diácono, caros filhos, nosso Senhor, ao longo do ano, em cada momento, Ele vem a nos formar. Ele vem, a cada dia, a nos levar sempre mais a conhecê-lo, a ter este ato de unidade para com Ele. E hoje Ele continua a fazê-lo. E nos chama a estar sempre vigilantes, a ter este olhar e esta busca pela vida, que não é essa vida que passa, mas ao contrário, ter os olhos na vida eterna, ter os olhos voltados para Ele. E a liturgia, ela nos coloca assim, nos apresenta este sentido das últimas coisas, dos últimos acontecimentos diante deste tempo passageiro. E por isso nosso Senhor já no Salmo nos coloca que Ele mesmo virá para julgar a terra inteira. E na primeira leitura, este olhar para o destino eterno, ou seja, apresentando em primeiro lugar o sinal, a fornalha, símbolo do inferno, daqueles que buscaram estar longe de Deus, e a salvação, sinal do céu. É fato que quando olhamos os novíssimos, temos de modo claro que aqueles que são salvos, não necessariamente de modo imediato, estão no céu. Por vezes têm a necessidade de se purificar e passam pelo purgatório. Mas o purgatório não é um local de permanência, mas de passagem, daqueles que precisam purificar-se e depois ao céu se encaminham. Por isso, este sentido, deste olhar da unidade para com o Senhor. Mas, neste caminho que o Senhor vai nos conduzindo, Ele mostra-nos estes últimos acontecimentos. E, diante deste mostrar que Ele apresenta no Evangelho, Ele apresenta um erro possível para nós: ficarmos presos à superficialidade. Aqueles que buscam meramente uma instabilidade, aqueles que querem uma calmaria, a paz do mundo, pax mundi, ou seja, aqueles que, ao invés de buscar a paz que vem do Senhor, que é meramente uma ausência de lutas, uma ausência de conflitos. Aqueles que, como apresenta o Evangelho, colocam o templo, ficam vendo a beleza e somente, e não buscam uma profundidade. Nosso Senhor, Ele nos chama a ser diferentes, e por isso Ele vem a nos estremecer. Como? Colocando na boca, no caso na pena de São Paulo, este ato de nos chamar a sair da preguiça. Essa preguiça que tem dois braços. Aquilo que vimos na segunda leitura, quando São Paulo nos fala da ociosidade, essa ausência do fazer, este querer, quase que o mundo termine em morro para morrer encostado, e se não fazer as coisas, ficar, não faz, deixa a vida me levar, e assim vai. Não, nosso Senhor quer que sejamos diferentes. Mas também a preguiça tem um outro braço, um outro sentido. E que sentido é esse? O ativismo. Pode parecer estranho alguns pensarem: padre, mas o ativista é aquele que faz muitas coisas. Preguiçoso. Porque a preguiça não é só fazer ou não fazer, mas a fazer aquilo que lhe cabe. O ativista, ele muito faz, mas foge das suas obrigações, não faz aquilo que lhe compete. E por isso é um preguiçoso, porque foge daquele que é o seu sentido próprio. Imaginemos, por exemplo, um engenheiro que tem por obrigação, por função, construir, organizar as coisas.
Só que ele se ocupa muito em ficar plantando. Não é que não possa fazê-lo, às vezes uma terapia, um relaxamento, um hobby, mas se ele só se ocupa disso, ele esqueceu daquilo que ele é e não faz aquilo que lhe cabe. É isso que a preguiça faz. Ela nos tira daquilo que devemos, ela nos leva a um conformismo das coisas, a não reconhecer quem nós somos e para que aqui estamos. Do mesmo modo, podemos ver um pai de família que tem por ocupação ficar jogando videogame. Não é sua ocupação isso. Onde está o cuidado com os filhos? Onde está o cuidado com a esposa, com as coisas da casa, com as suas obrigações no trabalho? Não é que ele não possa tirar um dia, descansar, ter um momento até com os filhos, mas só se ocupar disso, não se inteirar das suas obrigações, não cumprir aquilo que lhe cabe? Não. Do mesmo modo, nós por vezes assim fazemos. Como esquecendo aquilo que somos. Somos filhos de Deus. É isso que devemos ter em mente. Essas crianças que daqui a pouco serão batizadas, se tornarão filhos de Deus. E devem ter esta consciência. E se aqui estão para algo. O porquê o homem aqui está? Para dar glória a Deus, para buscar se unir a Ele, para buscar corresponder ao Senhor. E é isso que devemos colocar o nosso olhar, a nossa meta para a eternidade, para o estar com Deus, para o céu. É isso que devemos buscar. No entanto, alguns podem, ouvindo isso, até mesmo exagerar, e por isso nosso Senhor de antemão já nos adverte. Não devemos ficar neste estremecer das coisas e só pensar no final, como aqueles que por vezes ficam marcando. Não, o fim dos tempos vai ser em tal dia, em tal horário, e vai ser assim. Se nem Deus marcou, por que nós, que nada sabemos, queremos fazer as coisas? E o resultado é só olharmos. Tiveram que remarcar, até porque não aconteceu, aqui estamos ainda. Não devemos ficar preocupados quando vai acontecer, não. Aprendamos a viver hoje nesta busca pela correspondência a Deus, naquilo que eu devo. Porque se ficamos simplesmente pensando, ir para frente e agora, podemos cair em dois distúrbios. Numa falsa esperança. Que falsa esperança é essa? Acharmos que Deus é um grande tirano que tira a nossa liberdade. Padre, mas como é que isso pode ser uma esperança? É esperança porque alguns vivem a sua vida no mundo, longe de Deus, e colocam como preceito: Deus é bom. E de fato, Deus é bom. Deus é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso. Então no final eu vou para o céu. Espera aí, que a sentença não está errada, você pulou muita coisa. Se você escolheu estar longe de Deus, se você buscou durante a sua vida ficar longe do Senhor, ainda que esteja esquentando os bancos da igreja, Deus vai aceitar aquilo que você escolheu, estar longe dele. Deus não é um tirano que vai ficar, no final das contas, virar para você e falar assim: estou pouco me lixando para o que você quer, você vai para o céu porque eu quero, ponto e acabou. Deus não faz isso. Deus nos deu o livre-arbítrio para, diante deste tempo que temos, nesta vida, escolhermos. E se não buscamos nos converter, mudar de vida, buscar esta unidade com Deus, se buscamos ao contrário, este afastamento dele, o fazer a minha vontade, o meu querer, viver para mim mesmo e para os meus prazeres, buscamos estar longe de Deus, escolhemos estar afastados do Senhor. E ainda que Deus nos queira junto a Ele, Ele aceita a nossa escolha. Deus não é um tirano.
Mas também isso não deve nos levar àquilo que é oposto, ao desespero, a ver diante das tribulações, das angústias, das dores, e achar que diante de tudo aqui, é tudo aqui e agora, esquecermos da vida eterna, daquilo que devemos buscar. Não. Devemos ter os nossos olhos fixos no Senhor e aprender a, como Ele mesmo diz, dar testemunho. E como damos testemunho? Sabendo quem somos e o que devemos fazer, como devemos fazer. Primeiro, a nossa unidade com o Senhor, a nossa vida de oração, como está? Será que ao acordar eu busco entregar o meu dia, os meus afazeres para Deus, me unindo a Ele, agradecendo pelo dia de vida que Ele me concedeu, por todas as graças? Ao final do dia, fazer um breve exame de consciência e ver o que ao longo do dia eu fiz de bom, correspondendo a Deus, tendo o máximo empenho. O que eu fiz, mas poderia ser melhor, eu não me apliquei do jeito que eu deveria melhorar mais, para pedir ajuda ao Senhor. O que durante o dia eu fiz de modo contrário à vontade do Senhor, o que eu não correspondi ao que Ele me pediu, ao que Ele me chamou. Pedir perdão. Saber também que eu tenho tempo. E não adianta dizer, padre, eu não consigo, não tenho tempo para rezar o terço, não tenho tempo para fazer tal coisa, não tenho tempo. Será mesmo? Deus nos agracia, em particular neste tempo, nesta nossa região, de termos trânsito. Padre, isso é uma graça aonde? Em vez de ficarmos fazendo nada no trânsito, por que não usamos esse tempo para rezar? Podemos rezar o terço. Em geral, o percurso que faríamos em 5 minutos, passaremos a fazer quase 1 hora. Então temos 1 hora para poder rezar. Olha só que graça. 1 hora para podermos estar com Deus. Em vez de perder a paciência, em vez de ficarmos irritados, em vez de ficarmos fazendo nada com coisa nenhuma, buscar estar correspondência. Já temos tempo. No deslocamento para o trabalho, rezar o terço. Padre, mas aí eu não vou conseguir dar atenção devida, aí também o tempo é curto. Você pode rezar 1 dezena, 2. E como diz São João 23, o pior terço é o que não é rezado. Paremos de dar desculpas. Podemos nos unir ao Senhor. Diante do trabalho, aprender a me aplicar. Qual é a minha função? Eu posso fazer melhor? Eu posso fazer um pouco mais? Eu faço com disponibilidade, sabendo que o que eu faço não é para o meu chefe, não é para o cliente, não é para isso, não é para aquilo, é para Deus. E para Deus eu devo dar o melhor. Diante da minha família, buscar essa correspondência. Eu chego em casa, então que a partir daquele momento seja não para fazer coisas e coisas, mas a minha função, a minha obrigação agora é com meus filhos, é com a minha esposa, é com meu marido, é com meus pais. Este ato de correspondência, em que eu posso ajudar? Em que eu posso fazer mais? O dialogar. É fato que a rainha da casa já perdeu o posto. Televisão quase ninguém vê. Mas agora o príncipe regente está mandando. Que aprendemos a deixar ele no lugar dele. Esqueçamos o celular um pouco e aprendemos a dar atenção aos nossos familiares. Ter isso. Diante da nossa vida de apostolado, aprender a anunciar a nossa família, aqueles que de vez em quando vão à missa e muito de vez em quando, saber chamar, ter este bom ato de perturbação. Aquele vizinho que vai uma vez na vida, outra na morte na missa, já foi na vida, agora está esperando a morte para ir de novo. Saber chamar, convidar, olha, vai ter tal coisa na igreja, vai ter tal atividade, vamos lá, e não sei, motivar, ter este bom anúncio, diante da vida na pastoral, sabendo ser disponível, ter isso, este olhar, ver, depende de mim,
Ah, não, eu tenho que pedir para os meus pais, eu tenho que falar com meu esposo, eu tenho que falar com minha esposa, eu tenho que falar com meu chefe antes para saber se é isso mesmo, eu tenho que perguntar para o padre para ver se é dessa forma, saber como é que eu faço, pedir permissão se pode fazer assim, se pode fazer assado. Eu pergunto, mas me empenho. Eu sei quando eu devo fazer, então eu faço, não fico enrolando, colocando para depois. Ter isso, ter este bom testemunho. É isso que vemos. Os padres da igreja, em particular São Cirilo, São Gregório apresentam isso. Os primeiros cristãos buscaram dar testemunho. Em meio a perseguições, a contrariedades, davam testemunho, anunciavam a fé. Receberam alguns agora do martírio. Pode ser que não seja isso que nos seja pedido hoje, derramamento do sangue, mas uma coisa é certa: somos chamados a dar este bom testemunho nas pequenas coisas, corresponder àquilo que somos chamados, buscar verdadeiramente conformar a nossa vida à vida de Cristo, saber querer aquilo que Ele quer, fazer aquilo que Ele nos diz. É assim que daremos testemunho. A Virgem Santíssima, ela é a rainha dos mártires, a rainha dos confessores, e ela é a rainha, porque mais do que todos, sobre conformar a sua vida à de Cristo e entregar a sua vida inteiramente a Ele. Ela, o auxílio dos cristãos, está sempre pronta a estar conosco, a nos conduzir. Acorramos a ela, para que, ao final desta nossa vida presente, possamos também nós buscar o dia da justiça, e assim o sol da justiça possa brilhar para nós e nos seja dado as asas da salvação. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.